Estava passando pelo corredor e sentindo um cheirinho de segunda fase. Ei, vocês não sentiram, não? Ah, eu mó que senti. Nossa Senhora. Aqui, antes de começar os nossos últimos minutinhos aí do top 6, eu gostaria de deixar um recadinho bem positivo. Olha só, acreditem em si. O exame de ordem tem representado muita desaprovação, porque a maioria dos colegas, a maioria de vocês não tem acreditado. É uma geração, é uma fase de formação em que pouco se acredita. E acreditar, eu diria que é quase tudo. Então, estejam inteiros no exame de ordem. Né? Dê a cara a tapa, vai para esborrachar mesmo. Né? Porque se tiver que cair, você vai cair. Vai ficar poupando o tombo por quê? Né? Então, estejam inteiros no dia do exame. Concentrem, dê o melhor de vocês. Não permitam que a cadeira incomode, o colega do lado incomode, o ar-condicionado incomode, barulho incomode, que o tempo de prova incomode. Ai, é questão demais. Ai, 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 ai. Ai, 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 não aprova ninguém. É uma autoenganação isso. E você não está prejudicando o outro, você só está prejudicando a si mesmo, porque é você quem vai ter que encarar essa caminhada mais uma vez. Então, pessoal, vai para essa prova com coragem. Vai já sentindo a segunda fase, o cheirinho de segunda fase. Eu me preparei, eu posso, eu consigo, eu vou passar. Quem vai desacreditado parece que já vestiu a camisa do fracasso. Não está com nada. E é um obstáculo como qualquer outro exame de ordem, acreditem. É só o primeiro, virão muitos outros exames de ordem pela vida. Então, coragem, né? Entusiasmo, força, concentração, estejam inteiros mesmo nessa prova. Quem quiser continuar me seguindo, depois do top 6, será um enorme prazer. Eu estou nas redes sociais como Prof. Cris Bruno. Ok? Prof. Cris Bruno. Estou em todas elas aí. Eu sou bem sociável. Né? Bem sociável, tá bom? Mas eu estou sempre postando dicas de trabalho, notícias de concurso, comentários sobre o exame de ordem. Quem quiser, inclusive, vou deixar o meu e-mail de sair da prova e me mandar a prova. Vou ficar imensamente feliz. Cris Bruno, _assessoria, @yahoo.com.br. Identifique-se, Cris, eu sou a gata da Priscila do top 6 do Supremo. Olha aí a prova, tá? Me ajuda, a gente já interpreta essa prova, já solta comentários, já abafa um pouco a ansiedade, né? Tá bom? Fora isso, boa sorte, hein, turma? Boa sorte. Eu quero encerrar isso aqui, posso? Antes de começar o processo, rapidaço. O último princípio que eu não posso deixar de comentar é o princípio da continuidade da relação de emprego. Princípio da continuidade da relação de emprego. Empregado presta serviço, empregador paga salário. Já disse aqui, desejamos que falte o salário? Não, é uma proposta social. Não é isso? É um interesse social. Nesse sentido, a relação de emprego ela é firmada para perdurar ao longo do tempo. E é por isso que no direito do trabalho nós temos um raciocínio diferente do mercado de trabalho. No mercado de trabalho, o patrão manda embora quando quer. No direito do trabalho, nós seguramos o empregado o máximo que se pode. Então, o contrato é alterado, o contrato é interrompido, o contrato é suspenso, mas o contrato não termina fácil. O último ato do empregador é exatamente finalizar esse negócio jurídico. O que nós queremos é sempre estimular a relação de emprego. Tanto é verdade que na lei nós temos várias hipóteses em que, tanto na lei quanto na jurisprudência, que o nosso ordenamento jurídico preserva
o negócio entre empregado e empregador. Em regra, o nosso contrato é firmado por prazo indeterminado. Tanto é verdade que o ônus de prova passa a ser do empregador. Empregador, você quem vai ter que comprovar o despedimento do empregado. Súmula 212 do TST. O ônus de provar o término do contrato de trabalho é do patrão. Porque nós presumimos que esse negócio vai continuar. Querem um outro exemplo? Súmula 269 do TST. Súmula 269. Eu tenho certeza que você a conhece, é a do diretor. Olha, quando um empregado é promovido para o cargo de diretor e como diretor deixa de existir a subordinação, o TST poderia falar, dá baixa na carteira do cara. Dá baixa na carteira, termina o contrato. Não, o que o TST fala? Suspende o contrato. Vamos guardar esse contrato de emprego aí na gaveta, porque vai que esse camarada não dá certo como diretor. Se não dá certo como diretor, essa relação continuará. Nós continuamos preservando o salário, as necessidades vitais básicas desse trabalhador e de sua família. Então, o direito do trabalho não estimula o término do contrato de trabalho. Prestigia é a continuidade dessa relação jurídica. Tá? E aí eu encerro o nosso encontro relembrando os conceitos de interrupção e de suspensão do contrato de trabalho. É o seguinte, eu destaquei para vocês que na relação de emprego nós temos um empregado que presta serviços e, de outro lado, um tomador chamado de empregador que deve salário. Só desse esqueminha fica fácil extrair as principais obrigações que decorrem da relação de emprego. Prestar serviços e pagar salário. É isso que acontece regularmente e de trato sucessivo. Aliás, o contrato de trabalho é um negócio de trato sucessivo, em que prestações e contraprestações se repetem ao longo do tempo. Se isso aqui continua ocorrendo com regularidade, nós contamos o tempo como de efetivo serviço. E contagem de tempo no direito do trabalho significa depósito do fundo de garantia. Então, presta serviço, paga salário, conta-se tempo depositando fundo de garantia. Presta serviço, paga salário, conta-se tempo depositando o fundo de garantia. Por vezes, entretanto, o empregado deixa de prestar serviços. Esse é que é o ponto. E aí, nem todos os efeitos do contrato de trabalho são produzidos com regularidade. Ocorre o que chamamos de interrupção ou de suspensão do contrato de trabalho. Então, sempre que existir uma ausência no serviço, sempre que existir um afastamento do trabalhador, sempre que esse empregado não prestar serviços, ou temos interrupção, ou temos suspensão. Na interrupção, ele não trabalha, mas o afastamento inclui o direito ao salário e, portanto, inclui a contagem do tempo como se efetivamente trabalhando. Inclui o direito ao fundo de garantia. Ao passo que na suspensão, não temos o serviço e também sem salário fica o empregado, sem FGTS. Essa é a sutil diferença entre interrupção e suspensão. Decorar para quê, galera? Não. Apareceu na prova afastamento do empregado, a segunda pergunta é, ele vai continuar recebendo salário? Se você afirmar que sim, interrupção. Se você disser que não, suspensão. E o resto é mera consequência. Tá certo? Tá bom? Essa é a dica. Interrupção e suspensão de vez em quando aparecem na prova. Tá? Aparecem na prova. Oi? Na interrupção? Ele não trabalha. Mas durante o período que ele está ausente, ele continua recebendo. Tá bom? Por que férias é tão bom, galera? Porque durante férias a gente não trabalha aí? Recebe. Quando eu falo de férias, tem prestação de serviço? Não, tem afastamento. Ou é interrupção ou é suspensão. Mas eu disse que é bom pra caramba, não é? Exatamente porque a gente recebe. Se tem afastamento com salário, o que é? Interrupção.
E todas as vezes que aparecer um afastamento na prova, a segunda pergunta imediata tem que ser: ele está recebendo? Tá bom? Ele está recebendo? Se não estiver recebendo, é suspensão. Cris, quando que eu falo em suspensão? O camarada está afastado pelo INSS, recebendo auxílio-doença. Auxílio-doença quem paga é empregador? Não, auxílio-doença quem paga é INSS, isso é salário? Não, isso é benefício previdenciário. Eu tenho afastamento? Tem. Então é interrupção ou é suspensão. Eu tenho salário? Então é suspensão do contrato de trabalho. Pronto. Tá? Tem coisa mais fácil que isso aí não. Isso aí é para, ó, não errar. Essa é aquela questão que tem que acertar. Tranquilo? A lei interrompe, a lei suspende, a lei até altera o contrato de trabalho, mas não termina. Tá certo? Término do contrato de trabalho é exceção para o direito de trabalho. Excepcionalmente. Licença de quê? Licença de quê? Doença. Doença de quê? Acidente de trabalho. Tá. Até o 15º dia, quem paga é a empresa. A partir do 16º dia, quem paga é o INSS. E esse tempo que tiver afastado, durante os 15 dias, tem serviço? Não. Tem salário? Interrupção. Interrupção. A partir do 16º dia, tem serviço? Não. Tem salário? Não. Tem benefício, então é suspensão. Só que cuidado, observação desse tamanho do seu caderno. Você falou que é acidente de trabalho. Tem que depositar o fundo de garantia sempre. Tá bom? A particularidade da doença ocupacional e do acidente de trabalho é que todo afastamento implica contagem do tempo de serviço. Anota aí, é o artigo 4º, parágrafo único da CLT. Artigo 4º, parágrafo único da CLT. Vocês acham que acidente de trabalho é oneroso por causa de estabilidade? É oneroso por causa de fundo de garantia. O cara está afastado, e a empresa está depositando. É isso que dói. Só doença ocupacional ou acidente de trabalho. Qual é a doença, eu não sei. Você está me afirmando. Se é doença comum, o nexo, quem sabe, é o médico. Tem uns juízes aí que sabem, mas... Processo do trabalho. Se direito material traz garantias trabalhistas, processo do trabalho traz efetividade trabalhista. O ideal é que o empregador honre com todas as suas obrigações, mas não honrando, acaba o direito trabalhista sendo objeto de reclamação na Justiça do Trabalho. Eu vou usar esse extenso quadro para fazer 3 esquemas de revisão. Eu acho que eu vou conseguir resumir quase todo o processo do trabalho. Coragem? Então vamos. Primeiro, pessoal, fase de conhecimento do processo de rito ordinário. No processo do trabalho, nós temos 3 ritos, ok? Rito sumário, sumaríssimo e ordinário. E isso é definido pelo valor dado à causa trabalhista. É que o valor da causa não define competência no processo do trabalho, como acontece na justiça comum. Aqui, valor da causa diz qual será o procedimento. Se até 2 vezes o valor do salário mínimo vigente no ato da distribuição, nós temos rito sumário, previsto na Lei 5.584 de 70. Se superior a 2 até 40 salários mínimos, nós temos o rito sumaríssimo, previsto nos artigos 852A e seguintes da CLT. E se nós temos valor da causa superior a 40 salários mínimos, o rito é ordinário. Se a prova não falar que é sumário, se a prova não falar que é sumaríssimo, você só pode pensar no ordinário. Aliás, isso é dica de prova.
Aluno vê a questão, cargo de confiança. Já está pensando no gerente geral da agência. Na exceção da exceção. Aí está lá pirando na questão. Está lá pirando na questão. E a questão só falou do cargo de confiança. Só pense na exceção se a banca falar da exceção. Tá bom? Então, se não falou nada sobre o procedimento é ordinário. Artigo 837 e seguintes aí da sua CLT. 837 e seguintes da CLT. Bom, pessoal, a nossa ação aqui recebe o nome de reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista, num primeiro momento, passa pelo que chamamos de distribuição. É que, havendo mais de uma vara do trabalho competente para processar e julgar aquela demanda, deverá o feito ser distribuído para definir qual o juiz do trabalho, a princípio, competente para tanto. Atenção, que não existindo vara do trabalho na localidade, será o juiz de direito competente, conforme artigo 112 da Constituição Federal. E aí ele estará imbuído de jurisdição trabalhista, o que significa dizer que a sua decisão tem natureza trabalhista. E o recurso cabível é trabalhista. E o recurso será julgado por corte trabalhista. Então, sentença trabalhista admite RO e será julgado por TRT, apesar do juiz ser de direito. Tá bom? Artigo 112 da Constituição Federal. Distribuído o feito, já no ato da distribuição, o reclamante sai ciente de quando ocorrerá a primeira audiência trabalhista, a chamada audiência inaugural, ou, no rito ordinário, audiência inicial. É para dar o pontapé na fase de conhecimento do feito. Olha só. Na sequência, o processo vai para a secretaria e providenciará a notificação do reclamado. Antes de falar sobre a notificação do reclamado, não se esqueça que essa reclamação trabalhista ou é verbal ou poderá ser escrita. Se verbal, deve ser levada a termo no prazo de 5 dias. Sob pena de ficar o reclamante sem reclamar, novamente reclamar, pelo prazo de 6 meses. Perempção 731 da CLT. Tá bom? Essa reclamação trabalhista também pode ser apresentada pessoalmente, por empregado ou por empregador, tá? Aqui nós estamos falando de qual instituto, pessoal? Ius postulante. Não exigimos advogado no processo do trabalho. E cuidado, é diferente do juizado, tá bom? Porque no juizado tem a ver com o valor da causa, aqui não. Qualquer que seja o rito, qualquer que seja o valor da causa, é possível que a parte esteja pessoalmente em juízo, sem advogado. Mas pode a parte optar pelo advogado, tá bom? Aí seria uma liberalidade, uma faculdade concedida à parte. Notificação do reclamado. Aqui, no processo do trabalho, essa notificação, em regra, se dá pelos correios. Pelos correios, com o famoso aviso de recebimento. Tá bom? Nós presumimos que essa correspondência foi entregue em 48 horas. Então, se o correio não devolver, nós vamos presumir que foi entregue. Tá bom? Se eu não estiver enganada, essa é a súmula 16 ou 18 do TST. Deixa eu ver se é a 16. É a 16. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. Se o destinatário não recebeu, ele que vai ter que fazer prova nesse sentido, tá bom? Então, há uma presunção de entrega nesse prazo de 48 horas. O ideal é que o correio devolva, né, pessoal? Excepcionalmente,
essa notificação será feita por edital. Sempre que o reclamado criar embaraços para recebê-la ou não for encontrado. O destaque que eu sempre dou é que nós não temos citação por oficial de justiça aqui na fase de conhecimento do processo do trabalho. Muito menos falamos em citação com a hora certa. Aliás, Cris, você fala citação e escreveu notificação. É que para o processo do trabalho não tem diferença entre citação, intimação e notificação. Na verdade, a nossa CLT fala basicamente em notificação. Tá bom? Será o reclamado notificado sobre a audiência. A audiência, pessoal, deverá acontecer dentro de no mínimo 5 dias. Diz a lei trabalhista, é que os 5 dias corresponderiam ao prazo mínimo para que esse reclamado possa apresentar a sua defesa. Sim, defesa trabalhista é apresentada na primeira audiência designada pelo juízo. Falando em audiência, num primeiro momento, eu quero cogitar da ausência das partes. Se ausente o reclamante, ocorrerá o arquivamento do feito. Lembrando, todavia, que o reclamante, em regra, deve comparecer pessoalmente a essa audiência, mas, de maneira excepcional, ele pode se fazer representar. Ou porque estamos diante de uma doença grave, ou de um motivo poderoso que impeça o comparecimento do empregado na assentada. Nós estamos nos parágrafos do artigo 843 da CLT. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado. É facultado ao empregado fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma categoria ou pelo seu sindicato. Atenção, isso só é possível se a gente estiver diante de alguma doença ou motivo poderoso. Poder, para mim, pode não ser o mesmo que para você. Eu vou cair na mesma história do sapato alto. Tá bom? Então, aqui nós não temos a ideia do que é motivo poderoso. O juízo vai avaliar diante do caso processual. O importante é que essa doença ou esse outro motivo deve estar devidamente comprovado. E detalhe, impede o comparecimento. Então, um atestado médico qualquer de você está com dengue, não está com nada. Você tem que estar realmente impossibilitado de comparecer na assentada, tá bom? Uma outra pegadinha para a prova. Ele pode se fazer representar por outro empregado. Não precisa ser da mesma empresa. Em momento algum, a lei diz que tem que ser um colega da mesma empresa. É um empregado da mesma profissão. Se é pedreiro, pode mandar outro pedreiro no lugar. Tá? Isso aí passa, ó, voando. Ninguém se dá muita conta disso. Tá bom? Empregado que pertença à mesma profissão ou pela entidade sindical. Tá bom? Tirando isso, se ele não comparece e não apresenta justificativa, o processo será arquivado. Se ele der motivo para 2 arquivamentos consecutivos exatamente porque não compareceu, nós temos a segunda hipótese de perempção. Anote aí, artigo 732 da CLT. De novo, 6 meses sem reclamar. Tá bom? Então, perempção nós temos em 2 situações. Ou aqui, ó, não levou a termo em 5 dias, ou aqui, arquivou por 2 vezes consecutivas. 731 e 732. A ausência pode ser do reclamado. A ausência do reclamado implica revelia e confissão ficta. Comentários importantes. O reclamado também pode se fazer substituir. É a famosa figura do preposto.
Preposto em regra tem que ser empregado, mas excepcionalmente não precisa ser. Parágrafo 1º do 843. Não precisará ser empregado quando o empregador for doméstico, microempresa ou empresa de pequeno porte. Tá bom? Aí nós temos a súmula 377 do TST. Cuidado com ela. Porque a gente memoriza que preposto tem que ser empregado. Então, tá aí. Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Esse aqui é o ponto do preposto. Pessoal, o preposto não tem que presenciar o fato. Preposto tem que ter conhecimento. Por isso, o preposto não pode dizer que não sabe. Se disser que não sabe, confissão. E aí a confissão é real. Eu quero diferenciar a confissão ficta de confissão real. A confissão real, ela é praticada pelo próprio empregador ou por seu preposto. Olha a parte final lá do parágrafo 1º. As declarações obrigarão o proponente. A confissão real é absoluta. Não admite prova em sentido contrário. Se o reclamado não vai, nem manda o preposto, ele não receberá mais intimações do que se passa no processo, salvo julgamento. Isso é revelia. E, além disso, ele é confesso quanto à matéria de fato alegada na inicial. Mas essa confissão não é real. Essa confissão é fictícia. O que significa dizer, essa confissão admite prova em sentido contrário. Tá bom? Olha, o que se passa, na maioria das vezes, é a presença das partes na audiência. E presente as partes, vamos para o que se passa. Num primeiro momento, ocorrerá a primeira tentativa obrigatória de conciliação. Sempre digo para os meus alunos, acordo no processo do trabalho sempre é bem-vindo. Sempre digo para os meus alunos, acordo vale em qualquer momento. Sempre, sempre, sempre. Então, qualquer que seja a fase do processo, qualquer que seja o grau de jurisdição, o acordo pode ser celebrado. Mas em 2 momentos será obrigatória a tentativa. Não é obrigatório o acordo, não. É obrigatória a tentativa. Eu aproveito para dizer isso porque obrigado não está nem o juízo a homologar. Tá bom? A homologação do acordo é uma faculdade judicial. Tanto se o juiz não quer, não cabe impetrar mandado de segurança, não. Já disse o TST. Não há ofensa a direito líquido e certo. Tá bom? Presente as partes, aberta a audiência, primeira tentativa obrigatória de conciliação. Aqui nós temos 2 caminhos, pessoal. Ou é feito o acordo, e aí nós teremos recolhimento de custas e extinção do processo. Lembrando que a decisão que homologa o acordo faz coisa julgada. O que significa dizer que não cabe recurso da decisão homologatória de acordo. Não, a tentativa é do juízo e é obrigatória para a validade do processo do trabalho. Tá bom? Agora, se as partes vão aceitar ou não, já é outra conversa. Aí não há obrigatoriedade. Conciliar é sempre uma opção. Tá bom? Se firmado o acordo, será homologado pelo juízo. Essa decisão não admite recurso. Só tem um jeito de quebrar a decisão homologatória do acordo. Como é, pessoal? Ação rescisória nas hipóteses do Código Civil. Tá bom? Do Código, perdão, Processo Civil. Tá? Exemplo. Juiz absolutamente incompetente. Aí eu posso quebrar por ação rescisória. Tá? Mas
acontece de não ser feito o acordo. Se frustrada a primeira tentativa obrigatória de conciliação, a audiência segue. E seguindo, num segundo momento, será acolhida a defesa do réu. Quando falamos de defesa, cuidado, já pensamos em contestação. Sim, a defesa clássica do réu é a contestatória. Quando são impugnadas todas as matérias de fato, de direito e apresentadas as provas. Tá bom? Mas também é defesa a exceção de impedimento e a exceção de suspeição do juízo. Não existe mais exceção de incompetência. A incompetência relativa passou a ser abordada como preliminar de contestação, conforme artigo 337 do CPC de 2015. Tá bom? Então, quando eu escrevo aqui exceções, eu estou falando de exceção de impedimento, eu estou falando de exceção de suspeição do juízo. Também é forma de defesa a reconvenção. Tá bom? Qualquer que seja a defesa apresentada pelo réu, aqui, se não praticada, ocorrerá também a revelia. Tá bom? Num terceiro momento, nós passamos para a instrução do feito. Como o rito aqui é ordinário, e aquela audiência, a princípio, é apenas inicial, é bem provável que, colhida a defesa, se não impugnada oralmente, será impugnada por escrito pelo reclamante, será designada nova data para prosseguimento da assentada e instrução do processo. Quando falamos em instrução, falamos em provas. Aqui é preciso lembrar sobre os documentos. Os documentos deverão ser apresentados pelo reclamante até a entrega pela defesa em audiência. Enquanto não for entregue a defesa em audiência, o reclamante pode juntar documento. Tá bom? É só com a defesa que preclusa a oportunidade de prova documental para o reclamante e para o reclamado. Aliás, é assim que consta na ata de audiência. Preclusa, só documento novo será admitido no processo. A prova mais usual no processo do trabalho. Só vale lembrar que aqui no rito ordinário será de no máximo 3 para cada parte. Se o rito for sumaríssimo, 2. Se o inquérito for para apuração de falta grave, 6. Está na ponta da língua, não quero desanimá-los, mas não tem graça nenhuma cair isso na prova. Tá bom? Quando todo mundo sabe, a FGV também já percebeu. Então, perde a graça. Tá bom? Olha só. A prova testemunhal deve ser analisada considerando o crime de falso testemunho. Então, antes que colhido o seu depoimento, será prestado um compromisso pela testemunha de honrar com a verdade sob pena de configurado o crime de falso testemunho e responder pelas penas correspondentes, né? Pelas penalidades correspondentes. A testemunha pode ser contraditada, tá bom? E aí dependerá de prova a contradita, ou porque ela suspeita, ou porque ela está impedida. Além da prova documental, testemunhal, nós temos a prova pericial, muito utilizada também aqui no processo do trabalho. A gente sempre lembra da insalubridade e da periculosidade. É obrigatória a perícia para a apuração da insalubridade e da periculosidade. Essa é a regra. Nós temos pouquíssimas exceções. Exceção de número 1, quem opera bomba de combustível. Se você opera bomba de combustível, não há dúvida alguma que você mereça a periculosidade. Então, dispensável a perícia. Outra situação que eu acho interessante. O empregador começou a pagar a periculosidade por própria conta.
Aí o empregado ingressa na justiça reclamando diferenças do adicional. O empregador começou a pagar por própria conta, mas pagava só 10% do salário base. Ou seja, um percentual inferior àquele previsto na lei para tanto. O empregado ingressa em juízo. Nesse caso, pessoal, tem que fazer perícia? Não, porque o empregador já assumiu o risco da atividade perigosa. Tá bom? O que vai discutir naquele processo é apenas se são devidas as diferenças ou não a título do adicional. Eu acho essas duas situações interessantes para a prova. Tá bom? Fora isso, perícia médica. Atenção, só o médico tem condição de estabelecer o nexo entre a doença de que se vê acometido o empregado e a atividade por ele desempenhada na empresa, para então atestar a doença ocupacional. Tá certo? Documentos, testemunha, perícia, ainda tem a perícia contábil, turma. Dependendo da realidade financeira do processo, é indispensável uma perícia contábil. Ponto interessante, quem paga honorários da perícia é quem perdeu a perícia. Tá certo? Quem perdeu a perícia. Finda a instrução do processo. Opa, é quarto. Ah, sim. Quando eu digo honorários, aí, honorários do perito oficial, né, daquele que foi designado pelo juízo. O perito assistente contará com honorários pela própria parte devida, tá? A parte que o contratou. Quarto. Aí é dada a oportunidade para as partes apresentarem razões finais. Cada parte contará com 10 minutos para tanto. Aliás, ó, essa defesa aqui, diz a lei, deverá ser apresentada em 20 minutos. Não obstante a CLT ficar falando em minutos, esses atos têm sido praticados na prática por escrito. Mas para a prova, isso aqui é um prestígio ao princípio da informalidade, da oralidade, da celeridade, da economia processual, princípios que regem o processo do trabalho. Tá certo? Findas as razões finais, aí num quinto momento, deverá ocorrer a segunda tentativa obrigatória de conciliação. Tá bom? De conciliação. Se firmado o acordo, a decisão homologatória faz coisa julgada, não admite recurso, custas e extinção. Se não acontecer acordo, nós passamos para o julgamento. Aí nós temos sentença trabalhista. Da sentença trabalhista cabe recurso, não é, pessoal? Passo para o meu segundo esqueminha. A primeira instância da Justiça do Trabalho está representada pelos juízes do trabalho, lotados em varas do trabalho. Olha só, aqui é que o processo geralmente começa, tem a sua origem. Apesar de excepcionalmente tribunais gozarem de competência originária para o processo. Começando na vara do trabalho, diante de uma sentença trabalhista, em respeito ao duplo grau de jurisdição dito, previsto lá na Constituição Federal, é possível o reexame da matéria, de toda a matéria, de fatos, de direito e de provas, pela segunda instância da Justiça do Trabalho, então representada por tribunais regionais do trabalho. Hoje, em número de 24, são 24 regiões trabalhistas. Destacando aí, primeira Rio, segunda São Paulo, capital, terceiro Minas Gerais. Certo? A ordem da região tem a ver com a ordem de criação do regional no país. Olha, esse recurso, que é conhecido como recurso de efeito devolutivo em profundidade, porque nós conseguimos reexaminar toda a matéria do processo, é chamado de recurso ordinário.
deverá ser interposto no prazo de 8 dias e será de competência da turma do Tribunal Regional do Trabalho. Agora nós temos uma decisão colegiada, que é denominada de acórdão. Esse acórdão pode ser reexaminado pela Justiça do Trabalho. Só que agora, pessoal, só admitimos o reexame de matéria de direito. É que esgota-se no TRT a chamada instância ordinária trabalhista. E começa a instância que é extraordinária. Temos o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, a terceira instância trabalhista, representada pelo TST. Num primeiro momento, o recurso cabível será para a turma do TST, o famoso recurso de revista, que deverá também ser interposto no prazo de 8 dias. Bom, turma, a decisão da turma do TST em recurso de revista e, de igual forma, nós temos uma decisão colegiada, um acórdão. Ainda cabe recurso para a SDI do tribunal. Esse recurso é o chamado recurso de embargos para o TST. Embargos que podem ser de infringência ou de divergência jurisprudencial, a depender do caso. O prazo, mais uma vez, 8 dias, conforme previsto na lei. Esgotamos a instância trabalhista, ainda é possível o reexame da matéria. Agora, somente para a Suprema Corte do país, o STF, e o recurso extraordinário, conforme legislação específica. Ponto é, na verdade, quando falamos nessa estrutura recursal trabalhista, ainda admitimos de todas as sentenças, quero dizer, de todas as decisões terminativas e definitivas do feito, ou seja, sentença e acórdãos, o recurso de embargos de declaração, tá bom? Que aqui na área trabalhista contará com 2 hipóteses de cabimento diferenciadas. Embargos de declaração, quando há um equívoco nos requisitos extrínsecos do recurso, e aí eu já explico. Recurso trabalhista depende de pressupostos. Não atendidos os pressupostos, o recurso não passa do crivo da admissibilidade. Não sendo admitido o recurso, é possível destrancá-lo por agravo de instrumento. É que agravo de instrumento no processo do trabalho não é para impugnar a decisão interlocutória. Agravo de instrumento no processo do trabalho é para destrancar recurso não admitido. O agravo de instrumento sempre será para a instância superior competente para processar e julgar o recurso que foi travado. A faculdade dos embargos de declaração é porque aqui nós temos o mesmo juízo. Não mandamos para a instância superior, certo? Embargos de declaração também podem ser opostos com finalidade de pré-questionamento da matéria. Você tem a primeira opção, embargos de declaração. O que seriam os embargos de declaração? Juiz, você diz que meu recurso é intempestivo, mas o último dia era feriado local. A certidão está no processo, você se equivocou. Assim você dá a chance, com os embargos de declaração, do mesmo juízo se retratar. Se você não quiser, você tem a oportunidade de interpor o agravo de... Aí você manda para a instância superior o exame daquela admissibilidade. O ponto é, turma, se opostos os embargos de declaração, interrompido o prazo do recurso principal. Então, não há prejuízo quanto ao recurso
principal. Todos os recursos contam com prazo de 8 dias, inclusive o agravo de instrumento, salvo embargos de declaração, que o prazo será de 5 dias. Transitada em julgada a decisão, será competente para a execução o mesmo juízo que julgou o processo inicialmente. Então eu volto, vou tirar todas essas tampinhas que estão me irritando. Vou ficar com todas sem tampinha. Então, turma, na primeira instância, continuo contando com juízes do trabalho lotadas em varas do trabalho. Só que a sentença agora não é de conhecimento, a sentença agora é executória. Executória. Ok? É uma sentença de cumprimento da decisão. Bom, dessa sentença, cabe o reexame da matéria para o Tribunal Regional do Trabalho. De novo, podemos rediscutir fatos, direito e prova. Só que, atenção, agora eu não posso ferir a coisa julgada. Eu só posso discutir a execução. Esse recurso será apreciado por uma turma do TRT. E agora é o famoso agravo de petição. Tá bom? O agravo de petição deverá ser interposto no prazo de 8 dias. E mais uma vez contaremos com uma decisão colegiada do TRT. Essa decisão poderá ser reexaminada agora pela terceira instância trabalhista. Esgotada a esfera ordinária da Justiça do Trabalho, agora só admitimos o reexame de matéria de direito. É quando o TST poderá processar e julgar através de uma de suas turmas o recurso de revista. Sim, atenção, cabe recurso de revista no prazo de 8 dias na execução, somente se ferir a Constituição Federal. Tá bom? Só se ferir a Constituição Federal. Ainda admitimos recurso para SDI, o famoso recurso de embargos ao TST, que poderá ser de infringência ou de divergência, e ainda temos o prazo de 8 dias. Tá bom? Sempre lembrando que aqui não podemos ferir a coisa julgada. Certo? Esse não é meu terceiro esqueminha, não, tá? Esse é a sequência do meu segundo. Estou indo para o terceiro agora. Temos alguns minutos. Calma, nós temos 15 minutos. Não vou pagar, não. Como é que é? Qual que é a diferença, pessoal? Aqui eu tenho a estrutura recursal na fase de conhecimento do processo. Aqui eu tenho a estrutura recursal na fase de execução do processo. Falta o terceiro esqueminha. Vou só tomar uma água. Eu posso apagar só o primeiro? Posso? Enquanto eu apago, vocês copiam o último. Deu para revisar legal, hein? Ai, professora, eu não estou sabendo nada, está tudo embaralhado. A sensação é essa? Estou tranquila, estou feliz. Estou feliz, estou feliz. Quanto mais conhecimento há dentro de si, mais confusão ocorre. Sabiam disso? É sério. Eu só fico com medo de fazer uma pergunta. Eu falei grego aqui em algum momento? Perfeito.
Mas tem língua que é difícil de compreender, mas é compreensível. É difícil, mas é compreensível. Melhor que grego. Porque grego é difícil, né, galera? Grego eu nem cogito da compreensão. Eu acho que na Grécia a língua é outra. De fácil compreensão. Né? Com aqueles gregos. Não é? Eu só falo essas bobagens porque o João nunca me assiste, meu legítimo marido. Posso ir? Do suspensivo. Esse efeito suspensivo, eu comentei com os meus alunos de turma regular, que eu acho de difícil cobrança nesse exame de ordem. Vou dizer por quê. Antes do novo CPC, a gente concedia efeito suspensivo ao recurso trabalhista através de uma ação cautelar. E o novo CPC veio trazer todas aquelas tutelas provisórias, que vocês conhecem melhor do que eu. A grande questão é, qual recurso processual hoje adequadamente utilizar para conferir efeito suspensivo ao recurso trabalhista? Então, doutrinadores, aplicadores do direito do trabalho, do processo do trabalho, têm aí se confundido um pouco a respeito do tema. Se seguir o entendimento anterior, então a ação cautelar é que confere efeito suspensivo a recurso trabalhista e impede a execução provisória do julgado. Tá? Eu cheguei exatamente na coisa julgada. E se eu tenho coisa julgada e não foi espontaneamente cumprida a obrigação, é possível executá-la. A execução de coisa julgada é a chamada execução definitiva. Porque é possível a execução provisória no processo do trabalho, tá bom? Que se prolongará até a penhora apenas, ou seja, sem transferência de patrimônio para outrem, apenas garantia do juízo, considerando que os nossos recursos, em regra, têm efeito meramente devolutivo. Tá bom? Eu vou falar da execução definitiva, porque eu consigo trazer toda a linha do tempo dessa fase do processo. Olha só, um grande detalhe quanto à execução definitiva é que eu tenho que sempre respeitar a coisa julgada. Eu não posso violar a coisa julgada. E um outro detalhe é que essa coisa julgada pode ser ilíquida. Se ela for ilíquida, não está me cabendo. Se ela for ilíquida, temos que passar por uma fase preparatória da execução, que é a chamada liquidação de sentença. A liquidação de sentença aqui na área trabalhista pode se dar por simples cálculo ou dependerá de prova técnica ou testemunhal. E aí pode ser por arbitramento ou por artigos. Amém. Acho que tem poeira atrás da televisão. Artigos. Independente da modalidade dessa liquidação, o propósito é apurar a conta devida. Certo? Apurar a obrigação que é devida. Que é devida pelo executado. Bom, turma, realizada a conta, o juízo poderá conceder um prazo de 10 dias para a parte impugnar a conta. Independente de conceder esse prazo ou não, será concedido 10 dias à União para manifestar sobre a conta. Por um motivo simples, essa conta inclui principal e acessórios. Inclui também contribuições sociais.
contribuições devidas ao INSS, retenções de imposto de renda que devem ser observadas. Daí o interesse da União. Só depois disso é que nós contamos com uma decisão homologatória daquela conta, que é a decisão de liquidação. Agora, uma decisão que estava, uma obrigação que era ilíquida, passa a ser líquida. E aí, possível a execução. Tá certo? Olha, tendo início a execução, será expedido o mandado de citação e penhora para cumprimento em 48 horas. O que já denota que aqui na execução, a notificação do executado será pessoal e por oficial de justiça. Se esse oficial de justiça não encontrar o executado por 2 tentativas no prazo de 48 horas, aí, excepcionalmente, nós teremos a notificação do executado por edital. Agora, aqui na fase de execução, o que não temos é a notificação pelos correios. Esse mandado é para cumprimento espontâneo da obrigação, se não para garantia do juízo. Então, várias seriam as alternativas. A primeira delas é exatamente a de pagamento. Efetuado o pagamento da dívida pelo executado, serão recolhidas as custas da execução conforme artigo 789-A da CLT e o processo será arquivado. Se, entretanto, ele optar pela garantia do juízo, poderá, se não, depositar a importância devida em dinheiro, indicar bens para penhora. Certo? Essa indicação de bens, eu estou seguindo o artigo 876 e seguintes aí da CLT. Tá bom? Essa indicação de bens deve obedecer o rol do Código de Processo Civil. No topo está o quê? Dinheiro. Então, quando o devedor opta por indicar outro bem, pode perfeitamente o juízo se valer do Bacenjude, bloquear contas, e isso não fere direito líquido e certo. Tá bom? Garantido o juízo, o fato é que ocorrerá a convolução da penhora. É a penhora que representa o ato judicial de efetiva constrição do patrimônio do devedor e garantia do juízo. Há ainda uma última opção. Quando ele não paga e nem garante. Quando não há pagamento nem garantia pelo executado, ocorrerá a penhora obrigatória, compulsória, de tantos quantos são os bens suficientes para a satisfação da dívida. Certo? Da penhora, começa a correr o prazo de 5 dias para a defesa na fase de execução. Essa defesa, pessoal, em regra, ela é praticada pelo executado e corresponde aos famosos embargos do devedor. Mas essa oportunidade de defesa também é dada para o exequente, porque, na verdade, ele merece uma chance para impugnar a liquidação. Olha só, coisa julgada, decisão ilíquida, realizada a conta, é possível que as partes não tenham vista, intimação da União, decisão homologatória do cálculo, já é expedido o mandato, já acontece penhora, o que representa que até então ele não teve chance de impugnar os cálculos.
Tá bom? Como os cálculos podem prejudicar o próprio exequente, no mesmo prazo de 5 dias, ele tem a chance para impugnar a sentença de liquidação. Nesse mesmo prazo de 5 dias, o terceiro poderá se defender. E se essa penhora recaiu sobre bem que não é de titularidade do devedor, mas é de titularidade de um terceiro? Aí é possível apresentar embargos de terceiro. Sempre destaco para os meus alunos, cuidado, muitos têm mania de falar que embargos do devedor, embargos de terceiro é recurso. Não, é defesa. Não se tratam de recursos. São instrumentos de defesa na fase de execução. Apresentada a defesa, é possível que o juiz tenha necessidade de provas e possa marcar, inclusive, uma audiência para ouvir testemunhas. É possível audiência ainda na fase de execução. Produzidas todas as provas que o juiz o achar pertinente, nós teremos, então, a sentença executória. Sentença executória que poderá ser reexaminada pelo TRT via agravo de petição, objeto. Beleza? Pronto. Agora é só acertar as 5 questões de processo de trabalho. Isso pode acontecer. Perfeitamente. Turma, é o seguinte. Enorme prazer contribuir um pouco aí nessa reta final para a sua aprovação. Sigo daqui na torcida pelo sucesso de vocês. Tranquilidade, muita calma nessa hora, e isso é sério, tá? Muita calma nessa hora. Vamos enfrentar essa FGV e pular para a segunda fase. Porque quem passa da primeira, a segunda fase é brincadeira. Podem acreditar. Viu? Um beijo, um abraço e até mais, hein?